Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo, e chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se O Pecado e a Graça. O Pecado e a Graça. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, de versículo 1 a 10, o apóstolo Paulo nos escreve. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Paulo diz assim: E vós estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos deste número, abandonando-nos à ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo os seus propósitos. E, como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez andar nos céus, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se, pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou antemão para que nós as pratiquemos. Palavra do Senhor Deus através do apóstolo Paulo, queridos irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que, como toda a humanidade é pecadora, desde Adão e Eva, o apóstolo Paulo começa a falar daqueles que já receberam o Espírito Santo, aqueles que já receberam o verdadeiro batismo. E aí houve uma distinção entre aquele que recebe o Espírito Santo e aquele que continua no erro e no pecado. E Paulo fala: e nós estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados, os quais andastes outrora, segundo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Paulo está dizendo, essa carta direcionada aos discípulos já eleitos, já batizados, ele está dizendo que tanto ele como os discípulos já batizados e os outros apóstolos também estavam no erro e no pecado, fazendo a obra de Satanás. Eles estavam nas transgressões dos pecados, nos quais andavam outrora, eles todos seguiam o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes, Satanás. Antes do apóstolo Paulo, antes dos discípulos serem batizados,
eles estavam iguais a todo mundo, fazendo a vontade de Satanás aqui na terra, com a sua rebeldia e com seus pecados. E dizia ainda que nós todos também fomos deste número. Nós fazemos parte desse número, dessas pessoas que estão no pecado, abandonando-nos a ambição de nossa vida na carne, entregando a nossa vida aos prazeres da carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Nós estávamos destinados à condenação da morte, à ira de Deus. Mas, diz o apóstolo Paulo, mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, a tal ponto de colocar o seu Filho amado aqui na terra por nós, e conduzi-lo à cruz por nós, pelo seu imenso amor e misericórdia, deu-nos a vida com Cristo. Deus amou tanto a humanidade, ama tanto a humanidade, que dá a nossa vida para Jesus, para que nós possamos ter vida eterna em Jesus. E Paulo nos diz: é por graça que fosse salvos, é por graça, não houve pagamento. A verdade houve um grande resgate que Jesus teve que pagar. Jesus pagou como resgate a Satanás a sua vida carnal, indo à cruz por nós. Mas Deus não pede um pagamento para nós, um sacrifício para nós, para que a gente pudesse ter a graça de Deus. E Ele, diz o apóstolo Paulo, e Ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar nos céus, em sua presença, em virtude da nossa união com seu Filho amado, Jesus Cristo. Assim por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, a bondade de Deus no Cristo Jesus para conosco, quis mostrar nos séculos futuros e agora presentes a incomparável riqueza de sua graça, do seu amor para conosco. É pela graça que foste salvos, mediante a fé. Os eleitos, os batizados do Espírito Santo são salvos pela graça de Deus, pela graça de Jesus, mediante a fé em Jesus. A fé em Deus e a fé no Filho amado de Deus, em Jesus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem das obras, não é das obras que a gente faz aqui na terra, não é o sacrifício humano aqui na terra, não vem das obras, nem de modo que ninguém pode gloriar-se, pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão lá no passado, para que nós as pratiquemos agora no presente. Irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que toda a humanidade é pecadora, como está escrito nas Sagradas Escrituras: todos pecaram, nenhum tem direito ao perdão, mas pela graça, pela misericórdia de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus, nós recebemos de graça o batismo no Espírito Santo e o perdão definitivo, nos conduzindo aos céus na presença do Pai,
estar junto com Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita naqueles que mudaram. Mas é pela fé que a gente conquista essa graça. É pela fé, não é pelas obras. Se acreditarmos no nome de Jesus, que Ele é o Senhor das nossas vidas, nós seremos salvos. Por graça, por amor, pela misericórdia de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus. Amém.